Olá, crianças! Hoje vamos estudar os seres vivos e a ciência, tá? O módulo é o módulo 3, a página 250 até a 254, certo? Então, vamos lá? Seres vivos. Gente, ao longo do tempo, muitas perguntas foram feitas em relação à natureza e aos seres vivos, tais como: qual a origem da vida? Como surgiu a grande variedade de seres vivos existentes na Terra? A curiosidade e a necessidade de responder a essas questões levaram ao desenvolvimento da biologia, né? Aqui nós temos diversos seres vivos, tá certo? Que vivem no nosso ambiente, estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Vários seres vivos, tá? Então, para responder a essa pergunta, houve o quê? A biologia é o quê? É a ciência, né? Bastante ampla, que se divide em diversas áreas. Ou seja, por que foi dividido em diversas áreas? Para facilitar o estudo, para que haja um estudo profundo de diversas espécies de seres vivos, certo? Então, nós temos a botânica, que é a área da biologia que se dedica ao estudo dos vegetais. A zoologia é a área da biologia que se dedica ao estudo dos animais. Aí nós temos a ecologia, é a área da biologia que estuda a interação dos seres vivos entre si e com o ambiente onde vivem. A microbiologia é a área da biologia que estuda os seres microscópicos. O que é um ser vivo? Gente, para se caracterizar um ser vivo, eles devem apresentar essas seguintes características, ou seja, a reprodução, tá? Todo ser vivo, eles são capazes de reproduzir. Então, seres vivos são capazes de deixar descendentes, ou seja, eles são capazes de se reproduzirem. Eles têm também a evolução. A evolução é um processo que atua sobre todos os seres vivos, né? Modificando através do tempo. Eles também apresentam o metabolismo, ou seja, os seres vivos apresentam metabolismo, ou seja, no interior de suas células ocorrem reações químicas que garantem a sua sobrevivência. Outra característica de um ser vivo é a resposta a estímulo. Os seres vivos conseguem responder a estímulos, o que garante que eles interajam com o meio. Então, para ser vivo, para que seja um ser vivo, eles devem apresentar essas seguintes características, certo? Célula. As células são as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Muitos passam por um processo de diferenciação para executar as mais diversas funções de um organismo. Há seres vivos que são formados por apenas uma célula e, por isso, são chamados unicelulares. Aqui eu tenho exemplo, né, de alguns, né, como as bactérias e fungos, né, que são exemplos. Há também os seres formados por várias células e por isso são chamados de unicelulares, como nós temos aqui os vegetais e os seres vivos, como nós, né, seres humanos, que somos exemplos de um ser vivo. Então, esses aqui são seres que possuem apenas uma única célula e aqui várias células. Por isso são chamados de unicelulares. Beleza? Vamos lá. Célula animal e vegetal. A célula animal é aquela presente nos tecidos animais e se diferenciam da célula vegetal pela presença de organelas, conhecida como lisossomos, e a ausência de estruturas como parede celular. Ou seja, aqui nós temos exemplo de uma célula animal e de uma célula vegetal. O que diferencia dela? A parede celular, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parede celular que vai diferenciar, certo? É por isso, gente, que os vegetais, ou seja, as plantas, elas são fixas, são rígidas, né? É diferente da célula animal, onde nós somos flexíveis, né? Realizamos movimentos, certo? As células bacterianas. As células bacterianas, o DNA fica no citoplasma e não existe organelas. Em resumo, é possível dizer, então, que as células procariontes são mais simples que as eucariontes. Esse primeiro grupo não apresenta núcleo, organelas
membrosos e citoesqueletos. Diferentemente, as eucariontes possuem todas as estruturas. Aqui nós temos exemplo, né, de uma imagem de células bacterianas. Olha lá, são células bacterianas, certo? Agora vamos ver células bacterianas, a sua organização celular. Vamos ver a procarionte, o que acontece, essas características. As procariontes, ela apresenta a ausência de núcleo definido, né? A ausência de organelas membrosas, a ausência de citoesqueleto. Exemplo, a célula bacteriana, certo? Aqui nós temos ela, exemplo de uma célula bacteriana. A célula eucarionte, presença do núcleo, presença de organelas e membrosas, né? Presença de citoesqueleto. Exemplo, a célula animal e vegetal. Aqui nós temos o exemplo de uma célula animal, certo? Por hoje é só, um ótimo estudo.